Nós estamos pregando sobre os salmos de romagem, ou salmos dos degraus. E eles são salmos que começam no livro de Salmos, evidentemente, no Salmo 120. E vamos até o Salmo 135. E esses salmos, eles retratam um processo de vida cristã, um processo de crescimento na vida cristã. Eles retratam as viagens que o povo de Israel faziam, e eles iam das suas casas nos diferentes lugares da nação israelita, onde o povo israelita morava, e eles iam então para Jerusalém, onde estava o templo, ou na época em que os salmos foram escritos, o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus. O Salmo 121, ele trata de que o Salmo 120, ele trata do momento em que eles viviam, que era um momento em que o coração do salmista estava tomado pelo ambiente em que ele vivia, que era um ambiente de disputa, de briga, de confusão. Ele retrata esse salmo, então ele começa a falar com o Senhor e pedir que o Senhor o ajude para que ele saia daquele lugar, para que ele cresça, para que ele amadureça. Ele diz que ele falava de paz e as pessoas que estavam ao redor dele falavam de guerra. O Salmo 121 é o salmo da viagem propriamente. Ele retrata os perigos que eles tinham do momento em que eles saíam até o momento que eles chegavam na casa. E eram momentos difíceis, de muitos perigos durante a viagem. Ele fala dos pés vacilantes. Ele fala que ele olha para os montes, de onde virá o socorro. E finalmente ele conclui que o socorro vem de Deus. E esse salmo retrata então a nossa viagem, a nossa vida, a nossa caminhada enquanto pessoas nesse mundo. Enquanto vivemos, somos cercados de perigos, de problemas, de lutas. E ele afirma nesse salmo, o Salmo 121, que Deus é a sombra dele, que Deus está com ele, que Deus o guarda. É o salmo do Emanuel, do Deus conosco em todo instante. É o Deus que nos guarda desde a entrada até a saída. O salmo que vamos ler hoje, ou que vamos meditar hoje, ele trata de um outro assunto. Ele trata da chegada do povo em Jerusalém. E é maravilhoso também como os anteriores. E esse salmo então vai tratar dessa questão de como nós vemos a comunidade, como nós vemos a igreja, como nós participamos dos nossos cultos. E o que eu estou enfatizando nesses dias é essa questão da mentalidade do mundo, que foi ganhando a vida da igreja, que foi ganhando as nossas mentes, de tal maneira que nós estamos perdendo o sentido mais claro do Evangelho. A mentalidade do mundo é essa forma, esse jeito que as pessoas têm de olhar e de viver, é esse jeito mundano, é esse ambiente que nós vivemos e que vai nos influenciando, vai ganhando o nosso coração, vai preenchendo a nossa mente e vai fazendo a gente ir tomando as decisões e vai nos levando a tomar determinadas atitudes, inclusive na nossa vida cristã e na nossa relação com Deus e com a comunidade. Esse mundo se caracteriza por uma superficialidade. Isso é muito evidente, todos nós sabemos disso. Nós percebemos que hoje as pessoas não se aprofundam, não buscam um conhecimento em nenhuma área. A maioria das pessoas acham que elas aprendem eventualmente, aprendem somente pelas experiências. E elas vão perdendo o senso de profundidade na vida. E por essa razão, há muitos crentes e muitas pessoas numa igreja, elas têm uma comunhão com Deus extremamente superficial. Elas não buscam a Deus no seu dia a dia.
e assim também é a sua relação com a comunidade, com a igreja. Eles não procuram buscar a Deus, não procuram um encontro, não procuram uns aos outros, não procuram estabelecer bons relacionamentos. E assim a nossa participação nos cultos também, uma certa superficialidade, vai tomando conta das nossas vidas e do nosso viver, sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta. Um outro aspecto que é comum nessa sociedade é essa necessidade de novidades. E isso também invade a nossa mente, o nosso coração, de tal maneira que a gente começa a participar dos cultos com essa expectativa de coisa nova. A gente quer sempre ter algo novo, sempre algo diferente. A gente poderia, por exemplo, falar dos nomes dos cultos. A gente fala, por exemplo, há inúmeros nomes de cultos. Culto de homens, culto das mulheres, culto dos homens de negócio, culto dos homens daquilo outro, das mulheres. Vários cultos, a gente pode dizer assim, são feitos. Os exemplos são inúmeros. Se você colocar lá no Google, você vai ver quantos nomes a gente tem nos cultos. Cultos de libertação, por exemplo, que é um culto em que se louva a Deus, mas se exalta a pessoa que exerce a libertação. Ao culto dos jovens, as igrejas, já existem igrejas que anunciam, não venham nesse culto dos jovens, porque pode ter algumas coisas aqui que os mais antigos não gostam. O culto da prosperidade é um culto ao Deus Mamon, mas leva o nome de Cristo, o nome de Deus. Isso porque as pessoas foram invadidas por essa mentalidade do mundo, e eles começam a tratar a igreja como um objeto, como algo que eles devam devotar. A participação das pessoas então vai sendo nessa base, na base dessa mentalidade mundana. Um outro problema dessa mentalidade mundana é a quantidade de atendimento que as pessoas demandam por parte da igreja. Nós vivemos uma geração em que as pessoas têm muitos direitos, e nós começamos a participar da igreja com esta mesma mentalidade. Nos esquecemos que nós somos iguais no pecado, e nos esquecemos que todos devem ser tratados com a mesma dignidade humana, porém com essa solidariedade no pecado. Somos iguais, não existe ninguém que tenha um direito a mais diante de Deus do que o outro, mas nós demandamos esses direitos, nós queremos ter as mesmas coisas que o outro tem, nós queremos possuir as mesmas coisas que o outro tem, é uma cultura dos direitos. Eu mereço uma atenção especial de Deus, eu mereço uma atenção especial das pessoas. E as pessoas que vão obtendo alguns benefícios vindos do Senhor, começam a ser, você começa a se comparar com elas, e começa a achar que Deus não está sendo bondoso com você, que Deus não está sendo misericordioso, e vai gerando na sua alma uma revolta, uma mágoa com Deus e às vezes com as pessoas ao seu redor. Há uma devoção à prosperidade e à riqueza. Nós confundimos prosperidade financeira como virtude. E nós sabemos que nem sempre é assim. Nós sabemos que se essa fosse a medida, então a Lava Jato não existiria. Se conseguíssemos, e nós temos essa mentalidade que a gente só se torna feliz se a gente conseguir algumas coisas, pelo menos que seja no futuro e que não seja muito longe, que nós desejamos e queremos. E o resultado é que nós sempre estamos insatisfeitos e infelizes. O que temos hoje não é suficiente. O que temos hoje não nos alegra. O que temos hoje não nos torna felizes. Nós não somos movidos pela necessidade, nós somos movidos pela ambição.
E isso invadiu a igreja, de tal forma que há cultos em que são proclamadas essa possibilidade para você. E essas são algumas das influências no mundo com relação à nossa relação com a igreja e com relação aos nossos cultos. A igreja vai se tornando, então, para muitos, um objeto, uma estrutura. Ela não está envolvida com pessoas, nós pensamos. Nós não a vemos como organismo. Nós a vemos como um objeto que deve ser usado e que nós devemos nos relacionar dessa forma. Nós vamos sendo tomados por essa mente mundana e começamos a nos relacionar com a comunidade, uns com os outros, na base do que eu vou aproveitar disso. Que benefício eu vou ter no convívio com isso? E quando a comunidade, ou quando Deus, ou quando as pessoas ao nosso redor não nos atendem, nós ficamos algum tempo e daqui a pouco deixamos a comunidade. Porque se não for prático e se não trouxer algum resultado para a minha vida, eu não vou participar disso. Eu não quero participar. Nós não queremos gastar tempo, nós não queremos gastar energia, nós não queremos investir, porque de fato nós vivemos de uma forma absolutamente mundana na nossa mente e não compreendemos claramente o que é ser um cristão, o que é ser igreja, e isso vai tendo consequências muito graves na nossa vida. A igreja vai se tornando então um lugar, um circo de interesses das pessoas. Ela deixa de ser um lugar de encontro humano. Ela deixa de ser um lugar de encontro humano em amor. Ela deixa de ser um lugar onde nós vamos aprender as verdades do Evangelho. Ela deixa de ser um lugar de ensino, de aconselhamento mútuo. Ela deixa de ser um lugar de ajuda, de apoio mútuo uns aos outros. Ela deixa de ser um lugar no qual Cristo é a referência e as pessoas começam a se tornar a referência. Isso porque nós não aprendemos, nós não deixamos descer ao nosso coração, nós não sabemos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, nós não entendemos muito claramente o que é ser salvo pela graça de Deus, nós não assumimos essa posição de que somos pecadores e, portanto, não sabemos o que é ser perdoado por Deus e por isso nos tornamos incapazes de perdoar os outros. Nós não sabemos o que Deus é que faz todas as coisas, é que Deus quem permite a enfermidade, mas é Deus quem nos dá a ciência, é Deus quem nos dá o médico. Nós não conseguimos enxergar essas coisas e por isso vamos tendo uma vida absolutamente triste na nossa relação com o próprio Deus e com o Senhor. Jesus, para a maioria das pessoas, é apenas um grito. Quando você está em alguma aflição, alguns quando sofrem um acidente, aí gritam, ai Jesus, faz alguma coisa por mim. Eles não sabem, não percebem, não creem que Jesus é uma pessoa que morreu, deu a sua vida, foi ao Pai e voltou através do Espírito para entrar no nosso coração. Então, vamos nos tornando pessoas vazias, vamos nos tornando pessoas sem conteúdo, vamos nos tornando pessoas insuportáveis no relacionamento uns com os outros e no nosso relacionamento com as pessoas que não são cristãs. Eles olham para nós e percebem que muitos de nós, por não amarmos a Deus, não buscarmos a Deus, não preenchermos a nossa vida em profundidade com as coisas de Deus, somos tão vazios quanto os demais são. Porque não aprendemos a ser de Deus, porque não aprendemos a ser de Deus no dia mau, no dia difícil. Nós reclamamos como as pessoas do mundo reclamam, nós não cremos que Deus pode, nós não confiamos de que nele e Ele é quem nos fortalece em todas as coisas. Nós não sabemos viver esmagados, nós só queremos viver honrados. Nós não sabemos viver tendo tudo, nós não sabemos viver tendo nada, nós confundimos todas as coisas. Por isso, essa viagem da vida vai se tornando uma viagem cada vez mais difícil para cada um de nós. E de repente somos surpreendidos
somos atropelados pelos perigos da vida, porque não compreendemos o Evangelho claramente e participamos desse momento que nós chamamos de culto como sendo uma coisa qualquer e de uma forma qualquer. A fé envolve a nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos irmãos, com grupos, com processos, com crescimentos os mais variados. Então a gente vai se tornando uma geração ou de gente cínica que não se importa com Deus e com nada do que acontece conosco, nada do que acontece aqui no culto, ou vamos nos transformando em gente emotiva, que se não tiver uns arrepios aqui no culto, não tiver umas sensações aqui no culto, a gente não reage bem. Como diz os meus amigos, está faltando fé. Fé raiz, fé verdadeira, fé no Senhor. Por isso a nossa participação nesses processos, ou nesse momento que nós chamamos de culto, se torna tão vazio e sem sentido para muitos. Por isso eu quero te convidar então para você ler comigo o Salmo 122. Abra a sua Bíblia e você com certeza vai começar a compreender o que significa um culto. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como uma cidade compacta. Para onde sobe as tribos do Senhor. Como convém ao povo de Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e a prosperidade dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Antes da gente falar propriamente sobre o Salmo, eu preciso fazer 3 observações. A primeira é o significado de Jerusalém. Jerusalém é o espaço da terra prometida feita a Moisés. Era o lugar prometido a Moisés, onde ele deveria adorar a Deus. Um lugar onde seria estabelecido o tabernáculo. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus. Ali estava a arca, que era o símbolo mais exato da presença de Deus. E essa profecia, ou essa promessa feita a Moisés, se cumpre. Davi toma Jerusalém, e a arca foi levada para Jerusalém. E ali passou a ser o lugar onde Deus deveria ser adorado, onde os israelitas iam para apresentar os seus sacrifícios, onde os israelitas deveriam ir para apresentar as suas ofertas, para eles louvarem a Deus, para eles cantarem os salmos, onde eles deveriam ir para apresentar os seus dízimos, os dízimos das colheitas. Aquele era o lugar onde eles iam para ouvir os juízos de Deus, a palavra de Deus. Aquele era o lugar onde eles deveriam ir para se encontrarem os irmãos e encontrarem as famílias. Do ponto de vista de Deus e do povo israelitas, eles entendiam que era proibido então cultuar a Deus em qualquer outro lugar. Jerusalém era o lugar onde estava o tabernáculo, a arca do Senhor, representando a presença de Deus, e também o lugar do trono, o trono de Davi, de onde viria a pessoa, de onde viria o Messias, e no caso Jesus. Em alguns momentos, quando os cultos eram feitos, era naquele lugar, e unicamente naquele lugar.
aonde o Shekinah acontecia, a nuvem de glória vinha e cobria e enchia aquele lugar. Somente Salomão é que depois que ele assumiu o reinado, ele vem então e constrói o templo definitivo. A segunda observação que eu quero fazer é a respeito do tabernáculo e da arca do Senhor. O tabernáculo e a arca eram sombras de uma realidade que viria a se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a presença de Jesus a presença de Deus que estava no tabernáculo, viria a se cumprir 800 anos depois que esse salmo foi escrito, através da vida e da presença de Jesus Cristo. Então era uma sombra de uma realidade que viria no futuro. Para você entender um pouco melhor, eu vou tentar ilustrar isso para você. Imagine que aqui estivesse um homem assim, mais ou menos de 1,80 m para cima, e ele estivesse aqui atrás de mim. E atrás desse homem estivesse uma luz bem forte. E ele estivesse bem alinhado aqui comigo atrás. A luz seria acesa, e eu iria olhar aqui, o que eu veria seria uma sombra. Eu iria ver a silhueta deste homem. Eu veria a sombra, eu veria que ele era mais alto que eu veria que ele tinha uma silhueta, eu veria que ele teria alguns aspectos interessantes. Mas eu não poderia dizer que eu saberia ou que este homem tinha a cor da pele, a cor dos seus olhos, o tipo de cabelo que ele tinha. Eu não poderia afirmar ele, porque eu estava vendo a sua sombra. Mas se esse homem viesse um pouquinho mais e ficasse aqui ao meu lado e olhasse para mim, eu veria que os seus olhos talvez não fossem verdes, eu veria que o seu cabelo já talvez fosse igual ao meu, eu poderia vê-lo de uma forma mais completa, de uma forma verdadeira. Ele seria real para mim, ele não seria apenas uma sombra. É isto, Jerusalém era uma sombra da igreja, o tabernáculo e a arca era uma sombra da pessoa de Jesus. E a palavra de Deus é muito clara, ela diz isso muito claramente. Ela diz em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, que a realidade se concretiza em Jesus e que esses símbolos todos eram sombra dessa realidade. A terceira observação que eu quero fazer é onde está Deus. Deus, até o povo israelita, estava na arca, no templo. Agora, o lugar de adoração era aquele templo, mas agora o lugar de adoração é a reunião dos irmãos em Cristo. Agora Jesus Cristo mora no nosso coração, está em nós, vive em nós, está dentro da nossa vida. E quando nós nos reunimos, a palavra de Deus diz que Ele vem até nós, que Ele se apresenta, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali eu estarei. Essa é a realidade. Agora não há templo de mãos humanas para adorar, mas há necessidade de nos reunirmos para que Deus se faça presente na reunião. Ele já está presente na nossa vida, quando nos encontramos, Ele se manifesta entre nós. Agora vamos voltar para o Salmo. Espero que vocês tenham entendido isto. Salmo, verso 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os cultos é o ato mais popular da igreja do Senhor Jesus. Se não houvesse os cultos, provavelmente a nossa humanidade seria muito mais desumana, agressiva e violenta do que ela tem sido. São nas reuniões da igreja e nos cultos onde as pessoas aprendem os princípios de Deus que influenciam mais da metade da humanidade. É aqui que nós ouvimos e aprendemos. E ele faz parte dessa visão cristã da vida. Ele se incorporou na nossa fé. Ele faz parte da nossa vivência e do nosso ser. O culto é a reunião mais popular do mundo.
mais do que qualquer esporte, mais do que qualquer show. Os cultos reúnem milhões e milhões de pessoas no mundo, toda semana, todo domingo, todo sábado, toda quinta-feira, muito mais do que qualquer show. O culto é um teste de valores da nossa vida. Preste atenção no que eu vou dizer a você. O seu caráter se revela nas coisas que você faz, nos momentos que você não tem nada para fazer. Então o culto é uma manifestação de que nós temos um caráter e que somos trabalhados pela graça de Deus. Nesse exato momento, há muito mais pessoas em cultos no nosso próprio país do que qualquer estádio de futebol ou qualquer show que esteja acontecendo. Para os israelitas, o culto era um momento extremamente maravilhoso para eles. Eles viviam uma vida difícil, eles faziam uma viagem difícil, eles viviam num mundo confuso, cheio de confusão, e eles esperavam por anos para ir àquele momento de culto. Eles iam juntos, eles descobriam quando eles estavam indo para o culto, que eles não estavam sozinhos. As pessoas iam saindo dos seus sítios, das suas fazendolas, iam se juntando, eles iam se reunindo para ir ao culto. E isso os fortalecia, os animava a viver de uma forma nova e diferente. Os motivos de alegria de um culto eram muitos para eles. O primeiro era a ideia de pertencer a um povo e de pertencer ao povo de Deus. Eles paravam. O verso 2 diz: parar os pés junto às tuas portas, Jerusalém. Eles iam andando, entravam, passavam pelas portas da cidade, e aí eles olhavam para Jerusalém. O templo estava ali na frente deles, era um lugar maravilhoso. Ali se reuniam as pessoas, 7.000 pessoas chegando ali, e eles olhando para aquele templo, 20.000, 30.000, olhando para aquele lugar lindo, maravilhoso, e eles olhando um para o outro e dizendo: a mesma fé que eu tenho, este tem, a mesma maneira como ele vive, eu vivo, e nós viemos juntos para adorar. Nós somos o mesmo povo, nós pertencemos a um povo que ama a Deus e que adora a Deus. Eles eram tomados de uma alegria, porque agora eles podiam dizer: nós somos filhos de Deus. É esta alegria de pertencer a um povo que ama a Deus. É essa alegria de pertencer a um povo que tem a mesma fé que nós, nos leva a abrir os olhos e a ver que os outros também pertencem a Deus. Isso muda o seu olhar, isso muda a sua visão. Deixa eu explicar para você, talvez nós vivemos uma vida muito diferente da deles. Quando eles chegavam naquela cidade e eles iam entrando no templo, eles viam os animais sendo mortos, sacrificados. Eles olhavam para o altar estava com o sangue derramado, aqueles animais esperando, milhares de pessoas, milhares de animais sendo sacrificados. Mas eles chegavam ali, e isso certamente não trazia alegria para eles. Certamente, se você estivesse lá, isso também não te daria alegria. O que trazia alegria ao coração deles era o fato de que eles estavam ali e eles sabiam que através daquele sacrifício eles seriam perdoados, eles seriam acolhidos por Deus novamente. Eles se viam como pecadores, mas eles sabiam que aquele sacrifício iria os aproximar de Deus novamente. Era um momento lindo, maravilhoso para a vida deles. A alegria deles era porque agora eles, apesar de pecadores, eles podiam ser reconciliados com Deus. Eles podiam ser acolhidos por Deus. Como é que você vem ao culto? Você vem com essa consciência de que apesar de você, dos seus pecados, das suas dificuldades, do seu temperamento, da sua atitude negativa com os outros, da sua pecaminosidade que se manifesta nas mais diferentes formas, você vem a um lugar desse, com essa consciência que você é acolhido pela graça de Deus e pelo poder de Deus?
Era por isso que eles se alegravam. Você crê nisso? Você crê que você de fato é perdoado? A segunda razão pela qual eles se alegravam está no verso 3. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Jerusalém era uma cidade formada numa montanha, construída numa montanha. As pedras eram colocadas ali, o templo foi construído de acordo com toda a orientação de Deus. Eles se juntavam, eles ficavam juntos. Aquele povo de Israel chegava ali, olhava para aquele templo todo arrumado, todo preparado, as pedras todas ajustadas, a qual a pedra angular era a pessoa de Jesus. Eles olhavam para aquilo e ficavam impactados pela compactação, pela unidade daquelas pedras. Eles chegavam quebrados, fragmentados, divididos na alma, cheios de sofrimentos, de angústias. O pecado os separava de Deus. Era assim que eles iam participar do culto, é por isso que eles se alegravam. Eles olhavam para a vida deles e viam que eles chegavam ali quebrados, humilhados, fragmentados, divididos, cheios de problemas, cheios de dificuldades, mas quando eles olhavam para aquele templo, eles pensavam: Deus vai me construir, Deus vai me reconstruir, Deus vai me juntar, Deus vai me tratar, Deus vai me curar, Deus vai pegar essas partes da minha fragmentação humana e vai juntar em todas elas, e eu serei templo do Senhor, eu serei habitado por Deus. É assim na sua vida, é assim na minha. Nós chegamos aqui fragmentados, e aí uma música, uma palavra, um texto de Deus vai enchendo o nosso coração, vamos sendo curados, vamos nos tornando pessoas íntegras, vamos nos juntando, a nossa vida vai se juntando, e você começa a crer: eu sou a habitação de Deus, eu sou o templo do Senhor. Será que isso não faz diferença na sua vida? O terceiro motivo de alegria era o encontro com os irmãos. Que coisa maravilhosa! Eles chegavam, eles eram família, eles conviviam com os outros. O verso 4 diz: para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Eram 12 tribos, eles iam de lugares diferentes, fazendolas diferentes, longe daquela cidade, e eles iam chegando. Eles eram amigos, eram irmãos, eles olhavam um para o outro. Às vezes passavam muitos anos sem se verem, agora eles estavam ali se reunindo, encontrando aquelas pessoas, umas diferentes das outras. Alguns deles tinham uma pele um pouco mais morena, porque moravam numa região de mais sol, por isso eles trabalhavam no sol, moravam no deserto. Outros eram nômades, outros tinham uma cultura mais refinada, outros tinham acessos às diferentes formas de conhecimento, mas agora eles estavam juntos, se reuniam, se abraçavam, se beijavam, porque era o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Eles olhavam um para o outro e sabiam que eles eram pecadores, mas eles seriam acolhidos por Deus através do sacrifício que seria feito ali. Eles tinham uma alegria de estar ali por causa do encontro uns com os outros. Como é que você olha para as pessoas que te cercam? Como é que você olha para aqueles que vêm a este culto? Como é que você olha para o seu irmão que está aqui? Como é que você olha para sua irmã que está aqui? Como é que você olha para o seu filho que veio com você, com a sua filha, com essa consciência de pecado, porém com essa consciência de que o sacrifício na cruz, de Cristo na cruz, é suficiente para nos acolher, nos abraçar? É assim que você olha? Então, se assim você tem alegria, é prazeroso saber que o Senhor lavou o outro com o seu sangue, e que ele é meu irmão e pertence ao mesmo Deus que eu tenho. Isso era motivo de alegria. Mas a maioria das pessoas vem ao culto com raiva do outro, olhando para o outro. Irmãos, isso acontecia comigo.
me lembro, só para descontrair um pouquinho, já era pastor, recém-casado, vocês já sabem, né, onde eu vou chegar, né? Aí estou indo para o culto, eu e a minha esposinha, gravatinha, bonitinha, né? Esposa aqui do lado. Aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco começa aquela discussão, né? É claro, isso é coisa que talvez vocês não tenham, né? Só eu. Aí eu vou lá discutindo com a minha esposinha. Aí quando chego na porta do templo, assim, Ednai, vamos parar de discutir agora, porque eu tenho que pregar. Depois a gente continua. Gente, nós não nos damos conta. Essa mentalidade do mundo tomou conta da gente. Nós olhamos para o outro, sempre julgando o outro, sempre ameaçando, sempre competindo, sempre discutindo. Ah, se nos olhássemos como todos como pecadores, olhasse para o outro e víssemos que ele é um pecador, mas ele está coberto pela graça e pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Eu queria ensinar uma coisa a vocês, quando vocês convidarem alguém para vir aqui. Convidem assim, a nossa igreja é uma reunião de pecadores. Pode convidar. Eles vão ficar impressionados. Aí, se você quiser, você pode completar, mas nós, pela misericórdia de Deus, somos alcançados pela graça dele. É simples o Evangelho. Eles se alegravam porque viam no outro o pecado, mas viam uma graça de Deus os cobrindo. O quarto motivo da alegria era a gratidão coletiva. Como convém a Israel, renderam graças a Israel. Nós somos pecadores, pecamos, estragamos, tomamos decisões erradas, estragamos a nossa vida. E a nossa tendência, quando acontece isso, é a gente ir para o isolamento. Mas Deus, na bondade dele, vem ao nosso encontro. Aí é uma palavra, aí uma oração, aí um cântico aqui na igreja. A gente começa a render graças a Deus pelo que somos e pelo que temos. Esse render graças aqui é para ser feito coletivo, porque isso é um testemunho coletivo, é um testemunho para a cidade, é um testemunho que todos podem conhecer esta graça. No templo de Jerusalém havia um átrio que era para todos. Os gentios podiam ir lá, aqueles que não criam. Depois havia um átrio que era específico para os que criam. E finalmente havia o lugar, o tabernáculo propriamente, onde ficava a arca. Era motivo de alegria, era coletivo. Nós nos tornamos pessoas muito individualistas. Hoje de manhã nós ficamos muito impressionados, nós recebemos aqui 37 venezuelanos. Eles vieram porque eles queriam fazer um almoço juntos. Eles fizeram um almoço aí, maravilhoso, gostoso. E eu fiquei pensando, que coisa boa que eles vieram aqui. Que bom que eles estão aqui conosco. Aqui também um espaço deles. Havia entre eles um que era cristão, e ele, pelo menos um. E ele me procurou e falou comigo, agradecendo em nome de Jesus por nós os termos acolhido aqui. É maravilhoso a gente saber que quando nós nos reunimos, nós nos tornamos um testemunho para a cidade. E nós podemos render graças ao nosso Deus pelo perdão dos nossos pecados e a vida em Jesus Cristo. O quinto motivo de alegria é que lá estavam os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Eles iam ali para ouvir os juízos do Senhor. Através do ouvir os juízos do Senhor, eles tomavam as decisões.
eles descobriam o certo e o errado, eles recebiam o conforto para o coração, eles recebiam o consolo, eles recebiam a orientação. O juízo era uma ideia de movimento que se concretizava na vida. Eles recebiam orientação, por exemplo, para ajudar um ao outro. Eles recebiam orientação, por exemplo, para eles irem aplicando a misericórdia de Deus na vida uns dos outros. Aqui nos reunimos, e aqui a nossa mente é informada, é recordada dos juízos de Deus. Aqui nós vamos sendo conduzidos num culto verdadeiro, nós vamos sendo conduzidos a desejar uma intimidade com Deus. Aqui nós compreendemos melhor o modo de Deus agir. Nenhum outro lugar aconteceria o que está acontecendo aqui agora. É na reunião, é no encontro do culto que os nossos sentimentos e os nossos afetos vão sendo trabalhados para com Deus e para com o próximo. Aqui nós nos encontramos e a nossa vida vai sendo tratada. E esse era um motivo de alegria. Eles desejavam ouvir a palavra de Deus. E finalmente eles oram. Eles oram para pedir pela vida dos seus irmãos. Eles oravam para pedir pela vida dos seus irmãos e o que eles iriam viver entre um domingo e o outro, vamos dizer assim. Na verdade era um sábado. Porque eles viviam tempos difíceis. Eles viviam rodeados de inimigos. Eles viviam cheios de pessoas querendo os destruir. E eles oravam então pela paz. E oravam pela prosperidade. A prosperidade, a palavra que aparece aqui, é prosperidade em todos os sentidos. A prosperidade aqui é no sentido de paz, é shalom. Era a ideia de Yeshua Lahia, era a ideia de receber todas as bênçãos e todos os benefícios que vêm do Senhor e que vêm de Deus para as pessoas. Era prosperidade financeira, era prosperidade na saúde, era paz nas famílias, era paz nos ambientes onde eles estivessem trabalhando. Essa palavra é tão rica, é tão maravilhosa, que não dá para a gente completar. Era prosperidade no sentido deles fazerem a vontade de Deus e não apenas a deles. Era a vontade de Deus sendo completada na vida deles. Era isso que eles oravam e que eles pediam uns pelos outros. Era esta a oração. E eu encerro dizendo o seguinte para você: não há mais tabernáculo, não há mais necessidade de sacrifícios para você ser acolhido por Deus e ser recebido por Ele. O Rei Jesus tornou-se o Cordeiro que morreu na cruz para nos salvar e nos libertar. O templo somos nós agora. Cristo habita em cada um de nós. Cristo mora no nosso coração. E quando nós nos reunimos como seus filhos, Deus se faz presente. E em último lugar, a vida é difícil, a vida é cheia de obstáculos. E nós precisamos de Deus. E é por isso que nós precisamos nos reunir. A vida é difícil, é cheia de obstáculos. E é por isso que nós precisamos uns dos outros, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Amém? Tá bom, né? Acho que vocês entenderam. E eu vou orar para que você compreenda melhor o que significa de fato cultuar a Deus. Quando você vier aqui, venha com seu coração cheio de alegria por essas razões todas que eu expliquei. Pegue o Salmo 22 antes de vir e venha até aqui com alegria no seu coração, sabendo que você é acolhido pelo Senhor por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Amém.